Bom, vamos lá iniciar a nossa aula de hoje, a nossa aula do sétimo ano. A nossa aula hoje continua com o mesmo conteúdo da semana passada, diversidade da vida microscópica. Na semana passada, a gente trabalhou sobre protozoários. Então eu vou estar aqui só dando uma leitura básica para vocês. Os protozoários são seres unicelulares, heterotróficos, ou seja, são formados por uma só célula e obtêm energia por meio de alimentos vindos do meio externo. Os biólogos os incluem no grupo dos seres vivos genericamente denominados de protistas. A maioria das espécies de protozoários vivem em ambientes aquáticos, de água doce ou salgada. Algumas espécies habitam a terra úmida ou a lama. Há espécies adaptadas para a vida parasitária, provocando doenças em animais, inclusive no ser humano. Um protozoário pode se reproduzir por meio de processos de fissão ou divisão binária, no qual sua célula cresce e se divide em duas, cada qual com as mesmas características da original. Há protozoários que causam doenças. Aqui são as doenças que eu já expliquei na aula anterior para vocês, que são as doenças causadas pelos protozoários, que são a doença de Chagas, a amiabíase, a giardíase e a malária. São quatro das principais doenças causadas pelos protozoários. Como eu já expliquei a semana passada, eu não vou estar explicando de um por um. Então a gente vai passar agora para o próximo, que hoje a gente vai falar sobre bactérias. As bactérias são os organismos mais simples conhecidos. São unicelulares procariontos e existem centenas de espécies diferentes já identificadas. Os biólogos as incluem no domínio bactéria. Há bactérias com formato de esfera cocos, que é essa aqui primeiro, ó, essa primeira imagem aí abaixo. De bastonete, que é o segundo aí, a forma, o segunda imagem, de esperial, que é a terceira imagem que está aí abaixo, e de vírgula, que é como se fosse uma vírgula, que chama de vibrião, que é esse aí embaixo, o último. Algumas se agrupam formando cachos ou sequências, como se fossem colares de contas. A maioria das bactérias é heterotrófica, ou seja, depende de alimento produzido por outros organismos. Muitas delas podem ser encontradas nos solos férteis, onde juntam como decompositoras de restos de organismos mortos. Juntamente com os fungos, essas bactérias desempenham um papel fundamental na natureza, decompor os resíduos de seres vivos, devolvendo ao solo os nutrientes importantes ao crescimento das plantas. Em apenas um grama de solo pode ser encontrados 2,5 bilhões de bactérias. Então, em uma grama de solo, uma grama só, a gente pode encontrar dentro dessa grama de solo 2, no caso são 2 bilhões e 500 milhões de bactérias. Além disso, há algumas variedades de bactérias que também vivem no solo e que são capazes de transformar o gás nitrogênio do ar em adubos para as plantas. Ao fazer isso, aumenta e muito a fertilidade do solo. Essas bactérias, chamadas de fixadoras de nitrogênio, frequentemente vivem associadas a raízes de plantas fabáceas, leguminosas, como feijão e a soja. Então, essas bactérias, a maioria dessas bactérias, elas vivem dentro do feijão e a soja. Agora, a bactéria também causa alguns tipos de doenças. As bactérias exibem muitas adaptações diferentes que lhes permitem viver em condições muito variadas. Uma notável adaptação de certas bactérias é a capacidade de viver em associação com outros organismos. Alguns são encontradas, por exemplo, em nossa pele, em nossa boca, em nosso intestino, e normalmente não nos causam mal. Outras bactérias, porém, são capazes de provocar doenças no ser humano ou em outros animais, entre outras doenças humanas, causadas por bactérias que merecem destaque, que são o tétano, o coqueluche, tuberculose, a leptospirose, a hanseníase,
o tifo, a pneumonia bacteriana, a meningite bacteriana, a cólera e o botulismo. São essas doenças aí, que são uma das principais doenças causadas pela bactéria. Tem algumas doenças que são surgidas pela bactéria que não faz mal ao ser humano. Mas, assim, a grande maioria, como foi destacado aqui, ela vem da bactéria. Através da bactéria, quando você recebe essa bactéria, você acaba pegando um desses tipos de doença, que é o tétano, o coqueluche, a tuberculose, a leptospirose, a hanseníase, o tifo, a pneumonia bacteriana, a meningite bacteriana, a cólera e o botulismo. E agora vamos falar sobre a reprodução, como acontece essa reprodução dessas bactérias. Assim como os protozoários, as bactérias podem se reproduzir por uma divisão binária. Nesse processo, a célula de uma bactéria vai crescendo até o momento em que se divide em duas, com as mesmas características de a original. Então, é a mesma forma do protozoário, como eu expliquei na aula anterior. As bactérias, elas crescem, uma só bactéria cresce, e aí depois, quando ela está bem grande, ela se divide em duas, mas as características das duas que quando se dividem continua a mesma. Encontrando condições apropriadas de temperatura e alimento, uma célula pode crescer e originar duas novas células em cerca de 20 ou 30 minutos. Então, ela pode criar ou dividir uma em duas na cerca de 20 ou até 30 minutos. Então, depois de igual período, cada uma delas cresce e se divide em duas. E aí sim vai crescendo e vai aumentando a quantidade de bactérias. Então, de uma, aí vai dividir em duas. Aí dessas duas, aí cresce. Aí dessas duas já se dividem. Cada uma também sai duas. E assim vai aumentando a reprodução dessas bactérias. Então, a nossa aula de hoje é sobre bactérias. É só isso mesmo hoje, certo? Eu estarei enviando para vocês também um vídeo do YouTube, para que vocês complementem o que foi dito aqui, que eu expliquei para vocês hoje, certo?